Olá galera, Francesco por aqui. Galera, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos fazer aqui um exercício, um vídeo, tá? Onde nós vamos criar uma tabela cliente e vamos salvar o e-mail, o nome e e-mail dentro do banco de dados, tá? Do SQL, usando o php-myadmin, tranquilo? Vamos usar o código do PHP para fazer a inserção dentro do banco de dados SQL. Vamos usar o php-myadmin. Então a tarefa vai ser essa aqui, ó, criar uma tabela no php-myadmin chamada de cliente com ID, nome e e-mail, onde o e-mail não pode haver e-mails iguais. Depois criar um código em PHP para inserir esses dados no banco de dados do MySQL, né? Então você vai precisar apenas aí, galera, do XAMPP rodando no teu computador, tá bom? O Apache, servidor Apache e o MySQL. E também do Visual Studio, que é o editor de código. Você pode usar outro aí, não tem problema, tranquilo? Aqui no XAMPP, quando eu coloco ele para rodar, né? Aqui no admin, o administrador aqui, eu já tenho a figura do php-myadmin, né? Que é o banco, que é uma ferramenta aqui que eu gerencio os bancos de dados MySQL, né? Os bancos de dados SQL, vamos dizer assim, tá? Aqui eu posso criar um novo banco de dados, mas eu já tenho o banco de dados, eu tenho aqui o meu banco de dados que eu criei no vídeo anterior. E quando eu clico aqui nele, eu já posso criar minhas tabelas, para me começar, as tabelas onde vai receber meus dados, né? Que eu vou cadastrando, posso usar um formulário do HTML ou não, né? E aí eu vou recebendo meus dados. Se eu não tenho aí o banco de dados, você cria aqui novo aqui, né? E aí você coloca o nome do banco de dados, deixa o TF8 MB4 General CI mesmo, que é o mais usado, é o mais indicado, é o melhor assim, que mais a gente usa, e clica em criar. Pronto, ele já vai criar teu banco de dados. Criou teu banco de dados, eu criei esse banco de dados aqui chamado meu banco, né? Agora a gente cria a tabela. A tabela, você digita aí para ela o nome cliente. Nós vamos criar essa tabela. A nossa tabela ela vai ter ID, nome e e-mail. Então ela vai ter 3 colunas, beleza? Então você coloca 3 colunas e clica no criar, tá? Então a tarefa é essa, né? Vamos precisar só do XAMPP, o admin e o Visual Studio, onde eu já tenho tudo aí, já vou usar, aqui já tenho tudo que eu preciso, tá? Beleza, então. Então eu criei aqui, né, a minha tabela. Esse primeiro vai ser ID, esse segundo campo vai ser nome e esse terceiro vai ser e-mail, onde o ID vai ser int de inteiro, o nome vai ser um varchar e o e-mail também vai ser um varchar. Podemos colocar o nome para 100, né, 100 caracteres. O padrão aqui, galera, deixa nenhum mesmo, que ele vai ser not null, você deixando null, ou seja, ele é obrigado a ser preenchido, tá bom? Não mexa aqui na colação, tá bom? Você poderia mexer aqui nos dados, TF8, deixa 100. Aqui, você pode dar um zoom aqui, tá, galera? Ó, você pode Ctrl e menos, e Ctrl mais, ele vai aumentando o zoom aqui, né? Na bolinha do mouse, se eu tiver, você vai Ctrl menos e mais aqui ele vai aumentando. Aqui nesse aí é o auto incremente para o ID você coloca, beleza? Para o ID você coloca. Aqui no e-mail você vai colocar unique, tá? Ou seja, você coloca unique e clique no executar. Ou seja, o e-mail ele não pode ter outro e-mail igual. Se ele tiver outro e-mail igual, ele não faz o cadastro no teu banco de dados, tá bom? Ele só faz o cadastro de um único e-mail. Se alguém colocar o mesmo e-mail, alguém cadastrou um e-mail e vir outra pessoa e colocar outro e-mail, ele não vai cadastrar, tá bom? Tranquilo então. Somente isso, tá? Essas duas coisas para cá não precisa colocar. Feito isso, você pede para ver o código SQL. Você está vendo que ele está criando uma tabela chamada cliente. O ID está int, not null, ok. Auto incremente, ok. O nome varchar 100, not null também. O e-mail varchar 100, not null também. Ou seja, eles todos vão ser não nulos, né? Não poderia ser nulo. Aí nós temos uma primary key, uma chave primária para o ID e o único para o e-mail. Beleza. Então aqui nós marcamos, né? Nós marcamos um primary key aqui, né? E um auto incremente para o ID, né? Uma chave primária. Então eu só clico em salvar. A nossa tabela está criada, tá aqui, ó, ID, nome, e-mail, tá? Na nossa tabela cliente. Beleza. Feito isso, agora nós vamos aqui para o Visual Studio, onde a gente vai desenvolver o nosso código em PHP para fazer a inserção dos dados
aí no PHP-MyAdmin na ferramenta de banco de dados MySQL, tá? Antes disso, eu vou aqui no meu computador, no XAMPP, no htdocs, onde está todos os meus projetos, vou criar uma pasta chamada PHP, né, que nós estamos trabalhando, MyAdmin, para a gente colocar esse exercício aqui que a gente está produzindo agora. No vídeo anterior eu criei a conexão PHP-MyAdmin com o banco, não foi isso? Vou colocar ela aqui, ó, tá? A conexão. E agora a gente vai criar esse outro exercício, tá? Vamos para cá. Vou File, New Test File. Vou passar a linguagem que eu quero, né? PHP. Vou abrir as tags delimitadora, tá bom? Vou abrir a tag delimitadora e também vou fechar. Não precisaria fechar, porque eu vou trabalhar só com PHP, mas eu gosto de fechar. Primeira coisa que a gente vai criar, a gente precisa se conectar ao banco. Então, vou fazer bem simples, tá bom? Essa questão aqui. Vamos usar a biblioteca do MySQL mesmo, normal, tá? E aí eu vou criar apenas uma conexão. Vou passar a função do MySQL Connect, tranquilo. E aspas simples, aí eu coloco localhost, tá bom? Lembrando que essa ferramenta aqui do MySQL aqui, do PHP-MyAdmin, ela vem com o nosso banco de dados aqui com localhost com a senha em branco, tá bom? Então não mexa na senha, deixa em branco mesmo, beleza? E a gente precisa saber disso porque aqui, ó, quando eu vou fazer a conexão, então eu vou chamar aqui, vou dar uma vírgula, né? Vou chamar o usuário root, vírgula, e a senha eu tenho que deixar assim, ó. Só abro aspas simples, abro e fecho. Tenho que deixar em branco, né? Porque eu não tenho senha no meu banco de dados. E por último, eu coloco o nome do meu banco. Coloco assim, ó, meu banco, beleza? E aí eu coloco um ponto e vírgula, tranquilo? Então, com isso, eu já tenho, né? Com isso, eu tenho a conexão com o meu banco de dados. Vamos salvar? Vamos salvar aqui, né? No XAMPP, htdocs, PHP-MyAdmin, que eu falei. E aí eu vou criar aqui cadastrando. Vou criar o nome do exercício. Cadastrando cliente, né? O nome dele vai ser cadastrando cliente. Vou salvar. Vou abrir aqui agora o meu localhost, beleza? Clico aqui até aparecer minha pasta, ó. Clico nesse Last Modified aqui, até aparecer. Que como ela foi feita por último, ela vai aparecer aqui. Clico nela, tá? Aí tá aqui, ó. Esse aqui foi o que a gente fez por último agora, tá bom? Vou clicar nele aqui, viu que não deu nenhum erro? Então, porque ele conseguiu fazer a conexão, né, tranquila aqui com o meu banco de dados, com o meu banco. Então, ele já está conectado aqui no PHP-MyAdmin, aqui no meu banco de dados aqui do PHP-MyAdmin do SQL, tá? Vamos continuar aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai injetar o cadastro, né? Vamos criar um cadastro fictício aqui dentro dessa nossa tabela, onde vai ter o nome e o e-mail. Lembrando que o ID é autoincremente, não vou mexer com ele. Então vamos lá. A gente precisa criar uma variável chamada nome, onde ela vai receber um nome. Vou colocar meu nome aqui, né? Francisco. E vamos colocar um ponto e vírgula no final. Lembrando que isso aqui, eu poderia estar pegando isso aqui lá de um formulário de HTML, tá bom? Mas vamos fazer isso nos próximos vídeos. Primeiro vamos entender um pouco melhor essa questão aqui do código PHP, injetando lá dentro do SQL. Vamos criar uma variável chamada e-mail, tá bom? Essa variável e-mail, ela vai receber o e-mail, né? Então a gente coloca assim, francesco@exemplo.com. Digamos que isso aí fosse meu e-mail. Beleza? Então eu já tenho os dados que vai ser inserido, né? Lá dentro do banco de dados SQL. Agora a gente precisa criar uma variável que carregue o código SQL. Então eu crio uma variável chamada de SQL. E o código em SQL, a gente sabe que é o insert into, né, que faz essa inserção lá dentro do banco de dados. Lá. Esse código aqui que eu estou digitando, pessoal, ele é SQL, só que eu tenho que passar ele aqui no PHP para fazer essa inserção desses dados lá, né? Então, eu vou dar um insert into aonde? Na tabela cliente, tá? Essa tabela cliente, ela tem que estar igualzinho esse nome aqui, ó. Cliente aqui tem que ser igual, tá? Então, na tabela cliente, aí eu vou abrir abrir
os parênteses e fechar. Quase não sai, hein? Beleza. Para ele, vou dizer que vai ser na tabela cliente, né? Ele vai receber nome e e-mail, não é isso? Então eu tenho que mostrar nome e e-mail, onde eu quero que esses dados sejam salvos. Depois disso eu vou dar um values e vou abrir e fechar parênteses novamente, vou abrir aspas simples e vou dizer quais são esses valores que vai ser inserido. Esses valores vai ser a variável nome aqui, ó, que recebe Francisco, e-mail que recebe o e-mail. Tá? Vou dar uma vírgula aqui, abrir aspas simples novamente e aí eu vou trazer a variável e-mail e pronto. O meu código SQL ele está preparado, né? Ele está pronto. Beleza? Esse é o código que tem que ser injetado, né, dentro do banco de dados SQL aqui do PHPMyAdmin para ele funcionar, para ele injetar o nome, tá? Mas ele sozinho, do jeito que ele está aqui, ele não vai. O PHP apenas vai ler, vai ver que tem um código e pronto. Para isso ele precisa de uma função que faça esse código chegar até lá. Só que eu preciso passar essa função para uma variável. Então, o que eu faço? Eu crio uma variável chamada retorno. Ela recebe a função que a gente vai precisar, que é a MySQL Query, tá bom? Lembrando que nós estamos usando a biblioteca MySQL, tá bom? Essa função, né, MySQL Query, e eu abro e fecho parênteses. Essa função do MySQL, ela é como se ela fosse o carro que vai levar, né, esse código, né, digamos que esse código é a mala, lá para o SQL. Então, digamos que a função MySQL é um carro e a mala é o código, né? Vamos fazer essa comparação. Só que a mala vai dentro do carro. Vocês concordam comigo? Então eu chamo aqui a função SQL. Vou chamar só ela assim. Ela vai dentro do carro. Só que para a mala ir dentro do carro e para o carro ir para lá, digamos que ele está indo, ele precisa do quê? Ele precisa de uma estrada. Se você tiver o carro e a mala, né? Jogou a mala dentro do carro, mas se você não tiver a estrada para ir para determinada cidade, você consegue ir? Não consegue. Então, quem é a estrada que vai levar, né, com a ajuda da função, levar esse código? A estrada, pessoal, ela nada mais é do que a conexão, tá? Então, eu coloco uma vírgula bem aqui para separar. Então, eu tenho a função, né, eu chamo a conexão e chamo o código. Pronto. Fiz isso aqui, galera. Já o código já funcionou, já conseguiu salvar essas pessoas lá dentro do meu banco de dados. Beleza? Entendeu? Deixa eu diminuir aqui, né? O código está pronto. Aqui no final, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um MySQL, tá? Close, tá bom? A gente vai... MySQL ficou errado, né? MySQL close, a gente vai fechar a conexão, tá? Terminou, fechou a conexão. Beleza, galera? Então vamos salvar isso aqui, né? Mais uma vez, né? Cadastrando cliente. Agora nós vamos vamos só fazer o seguinte, vamos só criar aqui, galera. Nós vamos só criar um if bem aqui, só para ficar bonitinho, né? Só para a gente ter uma mensagem, né? Para não ficar sem mensagem, né? Aí eu vou chamar a variável aqui resultado, né? Que a gente acabou de criar. Vou abrir e fechar umas chaves. E aí eu vou criar uma mensagem aqui. Vou dizer assim, ó. Dados inseridos com sucesso. Vamos colocar assim, né? Dados inseridos com sucesso, ponto e vírgula. Beleza, então. Tá? Então, ele vai fazer, vai salvar lá, né? Então, ele vai dar a mensagem dados inseridos com sucesso. Bora ver se ele vai dar mesmo? Vamos atualizar. Tá aqui, ó. Vamos dar aqui, ó. Dados inseridos com sucesso. Poderia ser dados inseridos com sucesso no banco de dados e tudo mais. Vamos aqui no nosso banco de dados aqui, né? Nós clicar aqui na nosso cliente. Vou dar aqui um zoom também, tá? Vou aumentar aqui o zoom, tá aqui, ó. Eu consegui salvar, ó. Veio para cá, ó. Na nossa tabela cliente, tá aqui, ó. Francesco@exemplo.com, tá?
Vou fazer o seguinte agora, galera. Vou voltar aqui, tá? Perceba que eu vou clicar mais uma vez aqui. Vou executar esse código mais uma vez, tá bom? Deixa eu só atualizar aqui. Vou clicar, cadastrando um cliente novamente. Dessa vez, ele deu erro. Por que que ele deu erro, né? Questão do e-mail, galera, né? Lembra que esse e-mail não pode ser igual. Então, ele não aceitou, né? Não permitiu fazer o cadastro aqui no nosso banco de dados, ó, tá? Veja que ele não permitiu fazer. Por quê? Porque eu não posso ter e-mails iguais, né? Isso serve para CPF também, né? Serve para outros dados que você queira fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou mudar o nome aqui, né? Vou colocar agora Maria bem aqui. E o e-mail aqui da Maria também eu vou mudar, tá? Vou colocar Maria, beleza? Vou salvar, beleza? Vou voltar aqui, vou atualizar a página e vou chamar a página novamente. Vou abrir cadastrando cliente. Ó, já deu, ó, dados inseridos com sucesso, né? Vamos aqui no nosso banco de dados, PHP MyAdmin, vou criar em cliente e tá aqui, ó. Ele já conseguiu, né? Salvou a Maria, né? Veja como a questão dos ID, dos autoinclemente do banco de dados, eles são bem sensível, vamos dizer assim, ó. Ele nem aceitou a Maria ser no ID2, né? Já foi o ID3 para Maria, por causa desse que a gente tentou cadastrar e deu erro, né? A integridade dos dados aqui é muito sensível. Então veja que a gente conseguiu cadastrar a Maria, tá? E todos aqui, pessoal, que a gente tentar cadastrar vai dar certo, tá? Né? Todos que a gente tentar cadastrar aqui vai dar certo. Aqui eu só preciso clicar no atualizar, ó. Cliquei no atualizar. Ele já cadastrou aqui, né? Clique em cliente, ó. E tá cadastrando, ó. Então todos os dados que eu mandar lá no PHP, pode ser formulários HTML, tudo ele já vai cadastrando aqui. Ó, perceba aqui que eu vou mandar atualizar mais uma vez. Eu vou tentar repetir o que ele cadastrou anterior, ó. Aí ele já dá erro na linha 8, né? Ele já dá o erro aqui, ó, né? Onde ele tenta fazer o cadastro, só que ele não aceita, né? Ele não vai aceitar. Deixa eu clicar no cliente, ó. Ó, não cadastrou. Ou seja, ele não vai aceitar cadastrar porque essa Maria José já existe um e-mail Maria José. Beleza, galera? Então isso aqui que é o PHP MyAdmin. Espero que vocês tenham conseguido fazer, né? Que tenha dado certo. Ficamos por aqui e até um próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like para ajudar a gente. Valeu, galera!